amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és pra mim. E meu Deus está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé, consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Senhor, obrigado por essa esperança, Senhor. Obrigado por ser disponível. Obrigado por ser acessível, Senhor, a nós. Nós que não temos muito a oferecer, Senhor. Venha sobre nós, Senhor. Tu que tens o poder para salvar, o poder para nos tirar, Deus, do nosso pecado, da nossa realidade, Senhor. Venha sobre nós, Senhor. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Sempre
Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo morre as montanhas, tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre é toda a salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo terminará a luz, levando-nos para a glória do Senhor Jesus. Nosso mundo terminará a luz, levando-nos para a glória do Senhor Jesus. Só te a glória, Senhor, porque o Senhor merece. Não foi uma glória usurpada, que a tua palavra diz que o Senhor se esvaziou da sua forma divina, da glória, não usurpou-se igual a Deus. Glória ao teu nome, Senhor, isso nos dá esperança. Que o nosso cantar, Senhor, de santo, santo, que o nosso desejo, Pai, de te encontrar, não se minimize, Senhor, ao domingo. Ó, Senhor, que nós não nos lembremos de Ti só hoje, Senhor, só porque estamos aqui arrumados, num horário específico, num lugar específico, mas que a nossa lembrança, Senhor, que o nosso louvor, que a nossa adoração sincera seja a Ti, Deus, completamente, Senhor, durante toda a nossa vida, desde o momento, Senhor, de uma glória, de uma vitória, uma conquista, ao momento da tentação, Senhor, e do pecado, através do arrependimento, Senhor. Então enche a nossa vida, Senhor, enche a nossa vida, e que o nosso cantar a Ti seja verdadeiro, seja baseado na verdade e seja cheio, encharcado do Espírito. Venha sobre nós, Senhor, venha sobre nós. Vamos cantar a Ele. Só Ele é o início e o fim. Só Ele, só Ele. Cante, ó Alfa. Alfa, Ômega, Cristo, Filho. Ó Rei.
Esperamos a tua volta, Senhor. Seja louvado eternamente. Muito obrigado, Senhor, pela esperança. Aleluia. Amém, irmãos. Glória a Deus. Está muito alto. Pessoal de toda a igreja com a paz do Senhor, amém? Estava dizendo aqui, estava tão bom, tão gostoso que eu queria mais. Vocês não queriam mais, não? Amém. Mas nesse momento, irmãos, eu queria em primeira mão saudar as pessoas que estão nos visitando para que a gente possa conhecer. E eu pergunto, tem alguém que nos visita essa noite? Levanta assim a mão. Essa senhora aqui. Ali atrás a Esté, amiguinha da Sâmila. Mais alguém?
Não? Como é que a igreja recebe? Sejam muito bem-vindos, todos vocês, que o Senhor abençoe, que o Senhor possa falar de forma assim preciosa ao coração de cada um de vocês, amém? Irmãos, nós temos aqui os nossos avisos, e eu também já queria pedir às pessoas que vão dar aviso, que vão já se dirigindo para cá, tá certo? Para facilitar. Mas os nossos avisos é que toda semana nós nos reunimos, né, em grupos, nas casas que a gente chama de Cristo em Casa, e que tem sido uma bênção para a glória do Senhor. Então tem grupos que se reúnem na quarta, outros na quinta, outros no sábado, no domingo. A minha pergunta é, você que está me ouvindo, você já faz parte de um grupo desse de Cristo em Casa? Se a sua resposta é não, meu amado, minha amada, não perca mais tempo, porque é algo assim maravilhoso que a gente precisa realmente estar mais juntinhos, né? E a forma de nós estarmos mais juntos é reunidos para compartilharmos da palavra, sabe, naquele momento de comunhão, porque esse momento aqui na igreja é muito rápido, né? A gente vem, a gente louva, a gente para ouvir a palavra, mas é diferente quando a gente se reúne nos lares, nas casas dos irmãos, da qual realmente é uma comunhão muito gostosa, bem abençoada. Então, meu convite fica aí para você que ainda não faz parte. Toda sexta-feira nós temos aqui na igreja a nossa escola bíblica semanal, que tem sido assim uma bênção de um crescimento extraordinário, porque o nosso pastor tem trazido assim mensagens para que a igreja possa crescer de conhecimento, muitas coisas que a gente não sabe, a gente fica sabendo. Então, meu irmão, se você pode, se você não estuda à noite, se você não trabalha à noite e você está só em casa, então vem para cá que eu acho que a gente ganha mais ouvindo e aprendendo a mensagem da palavra do Senhor. E temos aqui esse grupo, né, que se reúne aos domingos, a igreja toda, que começa, o nosso culto começa às 18 horas, amém? E antes de eu chamar os irmãos, eu queria, não esqueço, eu queria que ficasse de pé nesse momento todos os diáconos, diaconisas da casa do Senhor, só para me visualizar quem está aqui na igreja. Por favor, fica de pé, diáconos e diaconisas, para me visualizar dos que estão aqui. Deixa eu olhar aqui, diáconos e diaconisas. Bom, daqueles que não estiverem, vocês, por favor, me ajudem passando o recado que eu vou passar. Depois da reunião, aliás, vocês vão dar o recadinho depois, mas é só um aviso para vocês. Depois dessa reunião aqui, eu sei que vai ter cantina abençoada, pode sentar. Mas eu queria a presença de vocês aqui na frente, bem rapidinho, para só um feedback aqui entre nós, para que a gente possa estar combinando algo maravilhoso, tá certo? Então, diáconos e diaconisas. E eu queria convidar os presbíteros também, porque eu vou precisar de vocês. Amém? Os presbíteros. Irmã, por favor. Boa noite, igreja. Paz do Senhor. O Ministério de Jovens, a gente queria agradecer o apoio de toda a igreja que participou da cantina do domingo passado. Foi bênção, deu tudo certo, graças a Deus vendeu tudo. E assim, foi muito engraçado, porque não faltou nenhum hambúrguer e não sobrou nenhum hambúrguer. Foi assim, a conta certa mesmo, foi bênção. Então a gente agradece o apoio de todo mundo que participou. E o outro aviso é em relação ao nosso bazar, que vai ser no próximo sábado aqui na igreja, a partir das 4 da tarde. A gente deixou um cesto ali na entrada da igreja, para quem quiser ajudar, apoiar com doações, pode ser roupas, calçados, livros, acessórios. Então, quem ainda tem alguma coisa para ajudar e esqueceu de trazer, eu queria que procurasse um dos jovens, pode ser a mim ou o Lucas ou algum dos jovens, para que a gente pudesse se organizar. De repente, durante a semana a gente vai buscar, ainda dá tempo. Durante a semana a gente vai vir na igreja para separar as peças. Então, quem ainda quer apoiar de alguma forma, é só dar um toque que a gente se organiza para arrecadar. E a gente também queria avisar que nosso bazar vão ser peças seminovas e novas. A gente também vai contar com a parceria de alguns dos irmãos aqui da igreja, a Casulo, a irmã Lucinha também vai ajudar a gente. Então, a gente quer convidar a igreja também a participar do bazar, que também vai ser muito bom. Sábado que vem, a partir de 4 da tarde, aqui na igreja, amém? Obrigada.
paz do Senhor, amada igreja. Eu vim aqui para agradecer assim, de coração, especialmente assim os jovens, né, que se dedicaram muito sábado. Foi um trabalho muito lindo. Olha aí, gente, que equipe linda que ficou lá no sinal, entregando panfletos, evangelizando e gente, aqui foi inesquecível. Olha, eu tiro o meu chapéu para o Raul. Eu sou admiradora do Raul. Sabe por quê, gente? Porque ele foi com medo, mas o medo não impediu ele. Amém? E o Lucas é tão amigo dele, gosta tanto dele, que ainda queria filmar a cena da agulha, sabe? Mas a moça, não pode filmar não. Então, gente, foi uma bênção, a van foi cheia, mas poderia ser mais pessoas, poderiam ter mais pessoas. Eu entendo que teve irmãos que estavam doentes, que griparam, que realmente a triagem ela é muito exigente, muitas pessoas ficam barradas, né? Nosso irmão Carlinhos foi tão alegre, né, irmão? Mas em fevereiro nós dois vamos, né? Eu não pude doar porque eu fiz uma cirurgia, mas eu aproveitei a oportunidade e me cadastrei como doadora de medula óssea, né? Tem gente que tem medo de doar sangue, imagine medula óssea, que é direto no osso, né? Mas é assim, gente, amor é assim, é a gente se colocar no lugar das pessoas. A equipe de jovens está de parabéns e os irmãos. Que Deus abençoe cada um de vocês ricamente. Amém? Glória a Deus. E eu tenho mais um aviso. Dia de terça-feira, irmãos, não sei se acho que a maioria não sabe, tem sido pouco divulgado, mas toda terça-feira às 19h30 tem irmãs se reunindo aqui na igreja para um propósito de oração. Então, irmãos, muita gente precisa, a sua vida está bem, glória a Deus e aleluia, mas se a sua vida está tudo bem, não falta assim, eu acho que você pode juntar-se a outras irmãs que estão orando por pessoas, tanto da igreja como dos nossos familiares, como vizinhos que precisam de oração. Então não custa, se você pode também estar aqui na terça-feira à noite, o convite fica feito, né? Toda terça à noite às 19h30 para oração aqui na igreja, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queria convidar aqui as crianças. Venham aqui à frente, os tios e as tias responsáveis. Só no próximo do mundo. Posso orar? Amém? Oremos. Ainda está vindo criança. Amém? Vamos orar? Como é que fica para orar, criança? É conversando ou é de olhinho fechado? De olhinho fechado. Vamos orar. Senhor Jesus, nós queremos te louvar mais uma vez, Senhor, nesse momento através das nossas orações, para te agradecer, Senhor, por cada criança aqui presente, que são teus, são os teus pequeninos. A eles, Senhor, a gente pode olhar, Senhor, e sabe que aqui está o futuro, Senhor, na tua igreja, de pessoas que um dia, Senhor, estarão te louvando, estarão te servindo, e que desde já estão aqui para aprender, Senhor, a tua palavra, e que a gente pede, Deus, que elas possam receber de ti o ensinamento fiel e verdadeiro, para que elas cresçam no teu caminho e jamais, Senhor, elas possam se afastar do teu glorioso caminho, da tua verdade, da tua palavra. Orienta os professores, Senhor, que eles tenham maneiras, Senhor, de transmitir a tua palavra com clareza, com simplicidade, para que elas compreendam, Senhor, a tua mensagem. E nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Queria convidar o nosso pastor nesse momento. Obrigado. Oi, som.
Salve, amados, na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém? Sejam muito bem-vindos à casa do Senhor. Que Deus possa estar abençoando cada um de vocês. Para nós aqui da comunidade Cristã do Caminho é um privilégio ter vocês aqui. Principalmente vocês que nos visitam, né, que estão aqui pela primeira, segunda vez. Sinta-se em casa, na presença do Senhor e no meio da sua igreja. Antes da gente trabalhar um texto da palavra, eu quero registrar aqui ontem, né, nós tivemos uma programação bem interessante aqui na igreja. Foi o Cinema no Caminho, onde a gente apresentou o filme O Quarto de Guerra. Irmãos, foi uma bênção, viu? Não só pelo filme, que é maravilhoso, mas também pela comunhão, né? Tinha criança, tinha jovem, tinha adulto, né? Todo mundo junto e misturado aqui. E foi um momento muito especial aqui na igreja. E outros virão, né? E você já fica aí na espreita, que a gente vai ter outros momentos assim. E vale a pena, irmãos. É uma programação bem interessante, a gente estar junto aqui como igreja, assistindo um filme com cunho evangélico, né, e trazendo uma mensagem de Deus para as nossas vidas. A outra coisa que eu quero aqui fazer é convidar os líderes de Cristo em Casa. Queria que todos eles viessem aqui, o líder principal, por favor. E se ele não estiver, o líder em treinamento. Pudessem vir aqui, por favor, todos os líderes de Cristo em Casa. Raul, tu consegue o microfone sem fio aqui para mim, rapidinho? Para quem não conhece, certo? Para quem não conhece, esses são os nossos líderes de Cristo em Casa. Cristo em Casa é um ministério, ou melhor, é uma maneira de ser igreja que nós implementamos aqui no Caminho já há algum tempo, né? E estamos trabalhando, que é trazer a igreja para dentro da casa da gente. Levando em conta o ensinamento de Atos dos Apóstolos, onde a igreja se reunia em casa e se reunia no templo, a gente tem também esse modelo aqui na igreja. Então, você que é nosso visitante e você que ainda não faz parte do Cristo em Casa, precisa estar na reunião dessa semana. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa, certo? Se você não estiver na reunião dessa semana, Jesus volta, o arrebatamento acontece e você vai, se tiver, né, diante do Senhor, né, em oração. Você achou que ia dizer que você não ia, né? De jeito nenhum. Mas, querido, você precisa estar nessa reunião. Você precisa estar nessa reunião que vai ter um momento muito importante do Cristo em Casa nessa semana, tá certo? Então, eu quero que você esteja nessa reunião. E se você não faz parte ainda do Cristo em Casa, eu vou pedir aqui que cada um dos irmãos que é líder de Cristo em Casa diga o dia e horário, né, do seu Cristo em Casa, e no caso alguns que têm propósitos específicos, né, como dos jovens, dizer também, né, qual é o grupo especificamente a que ele pertence, e jogar o seu charme, certo? Para convidar as pessoas que estão aqui. Cadê o Abelardo Erlene? O Abelardo era do sorvete, né? Acabou o sorvete, então lá, né? Mas tem um grupo também, né, na Messejana, certo? Que depois a gente pode trazer o dia e horário para você. Mas começando aqui do Orestes, né? Paz a todos. Eu estou substituindo aqui a Vaneide e o Bosco. O nosso grupo é o grupo Itaperi. E por conta de algumas mudanças, nós estamos nos reunindo aqui mesmo na Maraponga. Então você procura o Orestes, o Bosco, a Vaneide, o Lelê. Quem é do meu grupo aí? Levando a mão assim, ó, do nosso grupo aí, Marquinho, a Geice, Walter, a Valéria, tá? Que nós estaremos lá para receber você de braços abertos. Tem sido uma grande bênção nas nossas vidas. Quando é o dia? O nosso grupo... quem vai no nosso grupo sabe que lá nós temos o nosso lanche é panqueca, bolo de milho, tapioca, macaxeira, essas coisas. Além disso, é uma comunhão muito gostosa. E nosso grupo tem uma particularidade. Nós nos reunimos ou quinta ou quarta-feira, tá? Dependendo de alguns irmãos que têm um trabalho à noite. Então, nós nos reunimos quinta ou quarta-feira. E tem sido uma grande bênção. Você será muito abençoado lá também. Paz, igreja, boa noite. Boa noite.
O Cristo em Casa dos Jovens, ele acontece todo domingo às 9h30. Mas, como os jovens são divididos, todos os meninos, tipo assim, eu acho que a faixa etária é de 14 até quando você se achar jovem. Pode vir, você vai ser bem recebido. A gente tem um estudo da palavra bem legal e é bastante aberto. Tudo que você tiver no seu coração para você falar, a gente compartilha, a gente trabalha o coração de cada um e essa comunhão é muito boa. Então, se você puder vir, então todos que vocês que quiserem participar, vocês podem vir. É todo domingo às 9h30 aqui na igreja. E o Orestes pediu para que todos os meninos, os jovens que fazem parte, ficarem de pé para a igreja ver. E qualquer um dessas pessoas que se levantarem, se você tiver alguma Só os dúvida, bonitos, pessoal, só os bonitos. Alguma dúvida? Isso, rapaz. São todos lindos, rapaz. Todos são lindos. Todos esses que você viu se levantar. E tem vários solteiros, viu, pessoal? Você pode contatar com algum deles para poder participar do nosso PG. E é isso. Galera, eu tenho que inovar, minha gente, afinal de contas. Galera do Lírio dos Vales, por favor, fique de pé. Ô, glória! Ô, glória, aleluia. Amém. Podem sentar, queridos. Esse é o grupo Lírio dos Vales. Nós nos reunimos aqui na Maraponga, em algumas das residências dos irmãos, que, graças a Deus, moram aqui todos perto. E nosso estudo é toda quarta-feira, a partir de 7h30 da noite. E se você ainda não tem um pequeno grupo, vem fazer parte com a gente, você vai gostar, viu? É um grupo muito dinâmico, muito acolhedor, tem muita comunhão e muita alegria. Amém? Amém. Graças e paz a todos, amém, irmãos? Amém. Nosso Cristo em Casa é ali no Mudubim, irmãos, olha, para quem não sabe, irmãos, o Mudubim é lá onde começou tudo, olha, as origens, as raízes, né? Então, se você quer saber a história da igreja, ó, começou lá na Padre Rodolfo, 511, CEP 60.000, 764, 510, então é uma das raízes, irmãos. Então, você dê uma visitazinha lá, visite lá o nosso Cristo em Casa, quinta-feira, às 20 horas está começando, e eu vou dizer algo mais, irmãos. Tudo o que o Orestes falou de lanche, a gente tem e ainda tem mais ainda, viu? Não pareça lá. Boa noite, pessoal. O nosso grupo é o grupo das meninas, né? Das Jovens Coisas Lindas. Uhul! E a partir dos 14 anos, né? A gente se reúne também aos domingos pela manhã. É sempre um café da manhã maravilhoso que os meninos chegam aqui e ficam morrendo de inveja. Mas assim, todas as meninas assim, é um espaço para você chamar aquela sua amiga que sempre, não quero ir para a igreja e tal. É um espaço aberto onde a gente procura sempre estar unido em amizade umas com as outras, apoiando e buscando crescer, né, na graça e no conhecimento de Deus. As jovens mais velhas ensinando as mais novas, e é assim que a gente vem crescendo e tem sido muito bom, graças a Deus. Boa noite. Boa noite, igreja. Meu nome é Aline. Eu sou líder do Cristo em Casa Maraponga 5. A gente se reúne aqui na minha residência, na rua Itaguaí 30. Nosso grupo, graças a Deus, é um grupo muito acolhedor, muito amigo. A gente conhece as pessoas de verdade, tá? Então, quem não estiver fazendo parte, por favor, todas as quartas, às 8 horas, tá? Essa questão de lanche aí, gente, é detalhe. É só detalhe, viu? Mas, assim, venha para o nosso grupo, a gente é alegre, se diverte, brinca. E uma vez por mês a gente faz o nosso purê de batata, que aí é uma questão de churrasco, passeio, coisas totalmente que fogem um pouco da nossa rotina, tá? Para a gente se aproximar mais, para a gente ficar mais junto. Amém? Amém.
Paz e graça, né, igreja? Boa noite. Eu sou a Andréa, tá? O nosso grupo Maraponga 3, a gente se reúne toda quinta-feira, a partir das 20 horas, aqui na Rua França, 1011, tá certo? E a gente convida você, que também ainda não faz parte de um grupo, que mora aqui pertinho, né? Também somos muito acolhedores, viu? O nosso grupo é um grupo bem coeso, bem amigo, tá certo? E assim, a gente se apoia no que a gente pode, né? E a gente tem um prazer imenso, tá certo? Se você quiser fazer parte, venha, né? Venha conhecer, nos visite, que será um prazer imenso poder recebê-los. Amém. Paz do Senhor, amada igreja. Amém. Meu nome é Marília. Eu lidero o grupo, o Cristo em Casa. Aliás, a segunda família, né? Maraponga 2. É um grupo muito acolhedor. Nós somos muito unidos. É um grupo que está para ajudar, para ouvir, é uma família, gente, onde você se sente bem, onde você se sente feliz, onde você cresce, onde você aprende, né? Assim, em relação ao lanche, nós nos reeducamos, não foi, Evilásio? Porque a gente estava engordando demais, não era, Evilásio? E assim, como a gente está assim numa fase de comidas saudáveis, então nós combinamos outras coisas e deixa só um encontro para ser as comidas barra pesada, né? Que as calóricas, né? Então assim, é uma bênção, gente. Para mim, Maraponga 2 é minha segunda família, onde eu choro, onde eu rio, onde eu me divirto, onde eu tenho pessoas que eu possa confiar, me entregar, como é que se diz? Falar até confessar. É família, gente. E quem ainda não tem Cristo em casa vai ser muito bem-vindo. E eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Amém? Amém. Amém. Meus irmãos, boa noite, Pai do Senhor. Amém. Eu lidero o grupo, meu nome é Ailton Miguel da Cunha. Lidero o grupo José Walter. É um grupo que acho que já vive sem mim, já, né? Porque eu estou viajando para Sobral, já tem até ministro de louvor, né? Um cara que toca violão, tudo, né? Casal que começou com a gente também e já está praticamente assumindo lá, né? Mas a Marta é essencial, sabe, gente? A Marta, minha esposa ali, ela diz que ela que mais se estressa mais do que eu. Que ela se preocupa com o lanche, tudo, resolve tudo. Quando eu estou viajando é que ela se preocupa mesmo, né? E tem a Thelminha aqui, que é a nossa líder de treinamento, né? A líder, a Thelma, né? E tem sido maravilhosa a experiência, né? De ter um pequeno grupo. E a gente tem muitos planos para esse pequeno grupo, né? A gente planeja também essa história de... Às vezes a gente alterna o dia, porque a gente trabalha de escala. Tanto eu trabalho de escala, tem uns componentes também que trabalham de escala, e a gente alterna o dia. Pode ser quarta, pode ser quinta, pode ser terça. A gente alterna já, porque tem essa flexibilidade, né? Para se reunir sempre durante a semana à noite. E tem sido uma grande experiência, né? E está vivendo essa experiência de um pequeno grupo. Amém? Amém. Obrigado, queridos. Podem voltar para os seus lugares. Muito obrigado. Ok. E o irmão Ademir está lembrando aqui que nós temos uma cantina muito abençoada hoje. Para quem gosta de pastel, né? Vai ser muito bom. Queridos, a você que nos visita, eu peço que você compreenda esse nosso momento agora. A gente quer cada vez mais, né? Deixar para a igreja a informação de que a nossa igreja é uma igreja que ela vive a partir de pequenos grupos, que nós chamamos aqui de Cristo em Casa, tá? Nós temos buscado ao Senhor em relação a essa visão, a essa maneira de ser igreja, e cada vez a gente tem se convencido mais que esse é um modelo que para os dias de hoje, para os dias que nós estamos vivendo, é o que mais se adequa, né? Eu não sou uma pessoa que acredita em modelo por modelo, né? Porque eu entendo que quem cuida da igreja é o Espírito Santo de Deus, então ele trabalha nela da forma que ele entende que precisa trabalhar, e a igreja do Senhor Jesus sempre vai perseverar, vai continuar na terra, porque quem está por ela é o próprio Deus, né? Então a gente não tem dúvida disso.
Então, independentemente do modelo, a igreja vai continuar na terra, fazendo a obra de Deus, até o dia que o Senhor levar. Mas nos dias de hoje, que são dias complicados, muito corridos, dias em que cada vez mais as pessoas estão se distanciando, a gente entende que a ideia do grupo pequeno, do Cristo em Casa, traz para a igreja um senso de unidade muito maior do que um modelo simplesmente se reunir aos domingos ou eventualmente algum dia na semana. Então, nós acreditamos em Cristo em Casa, em grupos pequenos, e nós vamos aprofundar cada vez mais essa visão na igreja. E eu falo isso para que você que ainda não participa, que ainda não está em um grupo, que você possa se firmar, porque daqui a algum tempo, algumas coisas que nós fazemos aqui domingo à noite serão transferidas para os pequenos grupos, né? E isso vai acontecer ao longo do tempo, a gente vai estar anunciando quando isso realmente for acontecer. Então, estar fora de um pequeno grupo, em algum momento na nossa caminhada, vai significar você estar fora da comunhão da igreja, no sentido de não estar envolvido em tudo aquilo que a igreja está trabalhando, no que ela está participando. Entenda, eu não estou dizendo aqui que quem não participar do pequeno grupo está excomungado da igreja. De forma alguma estou dizendo isso. Eu estou dizendo apenas que, à medida em que o tempo vai passar, e naquilo que Deus tem colocado no coração da gente, estar no pequeno grupo vai significar ser membro da comunidade cristã do caminho, no sentido mais completo dessa expressão. Alguém que está dentro, que participa, que faz parte, que tem comunhão com a igreja, é alguém que está dentro do grupo pequeno do Cristo em Casa. Então, a minha ideia de trazer os irmãos aqui é para mais uma vez reforçar que tem homens e mulheres de Deus, né, que trabalham, que se esforçam, que oram, que se dedicam, que investem do seu tempo para pastorear a sua vida. Né? A nossa igreja não é uma igreja grande, mas seguramente eu jamais teria condição de dar a atenção, tá, que você precisa e que você merece. Mas esses irmãos que estão aqui, eles têm essa condição de saber quais são as dificuldades, orar por você, estar com você, trabalhar com você, caminhar com você e cuidar de você como ovelha, cuidar de você como alguém que precisa sim do cuidado de um pastor local. Então, se você ainda não participa, por favor, Felícia é um pequeno grupo, Felícia é um Cristo em Casa. E se você tem no coração, pastor, mas eu quero um Cristo em Casa no meu bairro que não tem, eu quero um Cristo em Casa na região onde eu moro que não tem, você fala com a gente, tá certo? O irmão Orestes aqui, você pode falar com ele também, diretamente, e a gente imagina, pensa uma maneira de começar um Cristo em Casa na sua residência, no local onde você achar interessante. E o bom desse modelo é que ele é moldável. Você viu aqui o irmão Ailton falando, a reunião dele acontece ou dia de terça, ou dia de quarta, ou dia de quinta, porque ela segue a disponibilidade dos irmãos, né? Que era uma coisa que jamais a igreja, nesse contexto, conseguiria fazer, né? E no caso dos jovens, como eles trabalham, estudam na correria, se reúnem domingo de manhã aqui, porque foi o único horário que deu para todo mundo. Então tem essa mobilidade, né? E que é muito interessante, significa dizer que a gente consegue estar perto de você e organizando o tempo para que você tenha assistência que você precisa ter. Pastor, eu preciso de alguém para me aconselhar, para orar por mim, para estar perto de mim. Cristo em Casa, o seu pastor local está preparado para isso, ele estuda para isso, ele ora para isso, ele se consagra para isso, ele é acompanhado para isso, para poder prestar a você esse cuidado, né, que muitas vezes o pastor não consegue chegar tão perto, né, como a gente gostaria. Amém, queridos? Então, em nome de Jesus, né, se você ainda não se filiou ou não se firmou a um Cristo em Casa, procure um mais perto da sua casa. E um detalhezinho também, é que o Cristo em Casa, ele não é necessariamente organizado por locais. Só na Maraponga nós temos pelo menos 5, né? E é tudo aqui perto, entendeu? E não é perto assim, um é lá no começo, outro é lá no final, é perto aqui. Só na Rua França tem 2, né? Aqui na Rua Itaguaí tem um, na Rua Holanda tem outro, tem 4 aqui, sei lá, em torno de 500 metros, de repente, tem 4 grupos que se reúnem aqui. Tem algum problema? Nenhum, podia ter 15, né? E já seria mais abençoado ainda, tá certo? Então, não é só por questão de localidade, é por afinidade também. De repente, você gosta muito, por exemplo, de estar junto dos irmãos Abelardo e Arlene, que moram na Messejana, né? E você mora lá na Jurema, mas você diz, mas eu quero participar do Cristo em Casa da Messejana. Você vai para lá sem nenhum problema, tá? Porque o grupo ele se reúne por afinidade, né? Por proximidade, por a pessoa se dar melhor com o outro ou não, e também pela questão geográfica. Alguns optam pela questão geográfica, outros optam pela questão da afinidade, e não há nenhum problema
quanto a isso. Bom, dito isso, queridos, eu queria que a gente abrisse as nossas Bíblias agora, queria que o Lucas projetasse para a gente aqui, Atos 2, a partir do versículo 42, eu queria que a gente acompanhasse essa leitura. Abre aí a sua Bíblia, por favor, em Atos capítulo 2, versículo 42, nós vamos ler até o 47. Até o 47. Livro de Atos, capítulo 2, do versículo 42 ao versículo 47. Todos encontraram? Amém? Então vamos fazer uma leitura em conjunto. Leia na sua Bíblia, não se preocupe com a versão, pode ler na versão que ela está aí e acompanhe, por favor. Atos 2,42 diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens e os repartiam por todos, segundo a necessidade de cada um. E perseveravam unânimes todos os dias no templo, e em partindo o pão, e em casa, comiam com alegria e singeleza de coração. Vamos ter uma palavra de oração agora, baixe sua cabeça. Pai, obrigado por tudo que aqui aconteceu, obrigado pelo louvor, pelas músicas que nos elevam a Ti, obrigado pelas orações, obrigado também pelas coisas que o Senhor tem feito aqui na igreja, as atividades que o Senhor tem realizado através do Teu povo, Pai, que é sempre bom de saber que a Tua igreja continua tentando fazer o melhor para Ti. E obrigado também por esse momento em que a Tua igreja se reúne para ouvir a Tua palavra, Deus, pensada, pregada, mas com o entendimento, Deus, que é o Espírito Santo que coloca em nosso coração a verdade. E a minha oração nessa noite é que o Senhor possa olhar para cada coração, a começar pelo meu, e me revelar, Deus, o que Tu realmente queres para as nossas vidas a partir da reflexão desse texto. Temos plena consciência de que é Ele, o Espírito da verdade, que nos convence do pecado, da justiça, do juízo, que nos faz conhecer a Deus, que nos faz compreender de uma forma perfeita, plena e absoluta a Tua vontade a partir da revelação da Tua palavra. Por isso, nos ajuda, Pai. Eu oro para que o Senhor olhe para o coração de todos nós. Se existem preocupações, medos, angústias, Deus, se existe, Senhor, ansiedade, que cada um de nós agora, de forma consciente, Pai, possa depositar cada uma dessas ansiedades, desses problemas, dessas lutas, dessas preocupações na Tua santa e gloriosa presença. E assim fazendo, possamos crer que Tu és suficientemente poderoso, Deus, para suprir todas as nossas necessidades em Ti. E assim fazendo, Pai, temos um coração aberto, um coração leve, um coração que tem condição de ouvir e de interpretar a Tua palavra. É o que eu Te peço em nome e por amor de Jesus, o Teu Filho. Amém e amém. Um dos livros que eu mais amo na palavra é Atos dos Apóstolos. Para quem conhece o livro, né, e notadamente os irmãos que estão estudando a Bíblia durante alguns meses aqui na igreja, sabem que Atos registra o começo da igreja cristã. Assim como Gênesis registra o começo de toda a vida, de toda a criação, de tudo o que é, Atos ele se preocupa em registrar o começo da igreja. A palavra diz que Jesus morre, Jesus ressuscita, Jesus é assunto aos céus, mas antes ele dá algumas instruções à igreja, dizendo para ela que ela deveria, dentre as mais importantes, ficar em Jerusalém até que do alto Deus derramasse sobre o seu povo o Espírito Santo, o poder de Deus, para dar aquilo que a igreja precisava, para ter o seu start, para ter o seu início, para ter o seu começo. E em Atos 2, nós lemos essa história, enquanto a igreja estava em oração, mais ou menos 120 crentes estavam ali buscando.
de talvez 500 ou um pouco mais que viram Jesus ressuscitado. 120 estavam orando ali, até que a promessa se cumpriu, o Espírito Santo veio sobre a igreja, sobre cada crente, línguas como que de fogo se repartiram sobre a cabeça de cada um deles começou a falar línguas diferentes da que ele conhecia, e o povo foi cheio do Espírito Santo, a igreja, de tal forma que aquele acontecimento gerou um rebuliço na cidade, porque naquele momento a festa de Pentecostes estava acontecendo, onde vários judeus de todas as nacionalidades, que viviam em outras terras, tinham vindo a Jerusalém para a festa de Pentecostes. E essa turma começou a escutar sobre as grandezas de Deus a partir desses irmãos que tinham sido cheios, tinham sido batizados, tinham recebido o Espírito Santo. E aquilo causou um grande rebuliço. E as pessoas perguntavam: o que está acontecendo? Será que eles estão embriagados? Porque nós estamos ouvindo em nossa língua natal coisas sobre Deus, sobre a grandeza de Deus, dita por esses homens. E aquilo gerou um grande rebuliço no meio daquela cidade, daquele povo, ao ponto de que Pedro, depois de ter sido cheio do Espírito Santo, se levantou e disse: olha, deixa eu explicar para vocês o que está acontecendo. E Pedro prega um sermão que vem desde antepassados até falar sobre a morte de Jesus, falar sobre a crueldade e a covardia dos judeus em terem matado Cristo, fala da ressurreição de Jesus e por fim fala do cumprimento da promessa que estava acontecendo naquele momento, e no final ele faz um apelo dizendo que tudo aquilo está acontecendo por causa de Jesus, o Filho de Deus. E aquilo gera no coração da audiência de Pedro uma pergunta: e o que a gente faz agora? E aí Pedro fala: cada um de vocês seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E naquele momento, irmãos, em torno de 3.000 pessoas se convertem e são batizadas, e ali começa a igreja. Ali a igreja, nos moldes que nós conhecemos hoje, inicia o seu ministério sobre a terra. E Lucas, quando ele trabalha o livro de Atos, ele é muito bom na maneira de escrever, na narrativa dele. Lucas, ele vai contando algumas histórias e depois ele conta como se fossem resumos, resumos do que está acontecendo. Então Lucas, ele conta os primeiros fatos de Atos, Jesus ainda na terra, a comissão que ele dá, a promessa, ele conta o derramar do Espírito, ele conta a primeira mensagem, ele conta o primeiro apelo, ele conta as primeiras conversões à igreja, e depois Lucas faz um resumo do que está acontecendo com a igreja. E é exatamente o texto que nós lemos. É um resumo de como a igreja estava naqueles primeiros momentos em que ela começou, em que ela foi startada por Deus com a descida do Espírito Santo. E eu queria nessa noite trabalhar com vocês, queridos, algumas posturas dessa igreja, algumas maneiras de ser desse povo que dão uma sustentação do que ela é, e a partir das quais dessas posturas, os resultados que elas trazem no decorrer do ministério da igreja. E eu queria, na verdade, caminhar com vocês pelo texto. Não tem aí vamos dizer assim, uma estrutura básica, escrita. Eu quero caminhar com vocês no texto para que a gente possa ver que, de fato, acontecia na igreja primitiva aquilo que é alguma coisa que é perfeitamente possível acontecer entre nós. Porque o que distancia vocês, o que distancia a mim daquela igreja que começou, é nada menos que 2.000 e poucos anos. Só isso. Porque a essência, porque aquilo que motivou a primeira igreja, porque o Espírito que veio sobre a primeira igreja, porque o Jesus que morreu para trazer a vida à primeira igreja é o mesmo. A palavra diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para todo sempre. O Espírito Santo habitou, veio sobre a primeira igreja, e o Espírito Santo veio e habita nos nossos corações. Então é importante de vez em quando a gente dar uma revisada, a gente fazer um reboot, dar uma olhada, puxa vida, como é que a turma andava? Como é que a igreja do começo funcionava? E como é que ela deve funcionar agora? E aqui eu não quero de forma alguma entristecer os arminianos, os calvinistas, ou qualquer outro expoente da teologia, porque por mais que eles tenham contribuído com o Evangelho, com o caminhar da igreja, e glória a Deus pela vida desses homens, mas a essência está aqui. Não está
nos compêndios de teologia, não está no pensamento formatado de nenhum teólogo. A essência do Evangelho está aqui. E a gente vai trabalhar isso hoje, para que Deus possa nos abençoar a caminhar de uma forma ainda melhor na sua presença. E eu queria notavelmente destacar esse versículo. Eu queria que o Lucas deixasse aí, já está. Não sei se tu consegue deixar numa tela só todo o versículo, Lucas, vê se você consegue. Tá. Então, basicamente eu quero trabalhar nesse versículo 42, porque são características da igreja, certo? São posturas da igreja sobre as quais todo o restante vai acontecer, tá? É interessante observar o texto 42, que ele é como se fosse, vamos dizer o seguinte, a igreja é assim, e por ser assim, as demais coisas vão acontecendo. As demais coisas vão acontecendo. E a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês é essa palavra que inicia aqui, ó. Eles perseveravam. Queridos, essa palavra é uma das palavras mais significativas em toda a narrativa bíblica. A palavra perseverar, ela está desde o começo e ela está até no final das Escrituras. Você encontra essa ideia, você encontra esse pensamento, você encontra esse, vamos dizer assim, esse princípio de Deus que começa em Gênesis e só termina em Apocalipse, quando aquilo que está sendo prometido se cumpre de forma definitiva e eu não preciso mais perseverar porque aquilo que vai ser, será de uma forma eterna. Mas você encontra na Bíblia, entre aqueles que serviam ao Senhor antes da vinda de Jesus, essa palavra acontecendo o tempo todo na vida deles. E interessante, quando Jesus vem, quando o Messias encarna, quando o Espírito Santo vem, perseverar continua sendo a característica mais elementar de um servo de Deus. Por quê, querido? Você precisa entender que depois que o pecado entrou no mundo, o mundo quebrou. Aquilo que deveria ser não é mais. Aquilo que deveria ser bom, justo, abençoador, né, alegre, feliz, melodioso, não é mais. A gente olha para o mundo e vê tristeza, maldade, assassinato, desespero, traição. Tudo a gente enxerga isso no mundo. Agora, nenhum ser humano que pisou e que pisará nessa terra deixará de ter no coração um desejo, algo que está na alma, algo que está na essência, de querer que as coisas fossem diferentes. Um escritor, ao escrever seu livro, ele fala que o homem ele tem ecos da eternidade no seu coração. Porque ser humano algum acha normal em toda a sua vida, pode ser até que ele se convença disso e pratique isso, mas na sua vida por completo, nenhum ser humano acha normal um mundo quebrado como ele é. Todo mundo tem um senso, tem um coração que imagina, puxa vida, por que é assim? Por que as pessoas são más? Por que os sistemas são maus? Por que eu sou mau? Por que eu, às vezes, quando quero fazer o bem, faço o mal? Por que a vida é assim? E aí, a partir dessa reflexão, a gente chega à conclusão que existe algo de errado nesse mundo. E o que existe de errado nesse mundo é a distância de Deus. E onde está a perseverança aí, Ricardo? Naquilo que Deus estabelece como padrão para que a gente volte para esse ambiente, para essa realidade, para esse mundo onde o pecado não existe e existe paz, harmonia, perfeição, graça, misericórdia, perdão, melodia, as coisas se encaixando. Existe no nosso coração esse desejo e quando a gente quer voltar para Deus, para ter esse ambiente, essa vida voltando ao que deveria ser, essa palavra vem como algo essencial. Perseverar. Porque, queridos, a partir do momento em que o homem se separa de Deus, há no coração dele um desejo de fazer as coisas ruins. Há no coração dele um desejo de ir para o lado errado. E aqui eu não preciso ir muito longe, basta você olhar para o seu coração, basta olhar para o meu coração e identificar situações em que a gente sabia o que era certo, em que a gente sabia o que era correto, em que a gente sabia qual era o caminho certo para trilhar, mas por algum motivo que a gente sabe muito bem qual, a gente trilhou o caminho errado. E isso não tem a ver, queridos, simplesmente com o querer ou não querer, tem a ver com algo que está no seu coração que é errado. Eu quero até lembrar aqui um exemplo que eu ouvi numa pregação, que um pastor ministrando, ele disse o seguinte: imagina uma criança. Essa criança, ela tem vários brinquedos, e tem um brinquedo que ela não gosta.
e você tem todos os brinquedos, e aquele brinquedo, aquele carrinho, aquela criança não gosta. Você dá o carrinho para ela, ela diz, não, quero não. Dá o carrinho para ela, não, quero não. Ela brinca com tudo menos com o carrinho, e você, então, ok. Aí chega outra criança e você vendo que essa pequena não quer o carrinho, você pega esse carrinho, que é dessa primeira, e dá para a segunda. O que vai acontecer quando a primeira vê que a segunda está com o carrinho dela? O que você acha que vai acontecer? Pode levar, é seu, de coração eu lhe entrego. Não, acontece ali a Terceira Guerra Mundial, amigo. O carrinho é meu. Mas você não quer nem saber, é meu. Daí você percebe que existe algo errado. Existe uma inclinação para o mal. E essa inclinação para o mal nos fará sempre se afastar de Deus. E aí Deus chega com a sua palavra, com o seu propósito, com o seu querer. E a palavra que sustenta essa minha intenção de continuar buscando a Deus é essa perseverança. Então não existe crente verdadeiro que viva sem essa qualidade, que viva sem esse atributo de perseverança. Por quê, irmãos? Porque o mundo é mau, o mundo jaz no maligno, Jesus já disse. Não se iluda. Estamos vivendo dias difíceis, esses dias tendem a piorar. A violência está grande, ela tende a piorar. Né? Eu, estudando essa semana, por mais que alguém possa ser pastor, você não sabia disso? Mas eu não sabia, ou pelo menos nunca tinha associado. Mas eu estudando um pouco essa semana e descobri que existe uma internet do mal. Né? Talvez alguns conheçam aí, chamada Deep Web. Que são protocolos específicos para acessar, são browsers, né, que são navegadores específicos para acessar, onde você tem conteúdos os mais terríveis possíveis. Tu acessou, pastor? Está pensando o que, irmão? O que foi? Acessei não, né? Eu só estudei sobre o tema. Mas coisas absurdas. E lá nessa internet do mal, você consegue desde comprar uma arma, como contratar um assassino, como marcar um programa, como entrar num grupo terrorista e está lá para você fazer, querido. Basta você acessar com o protocolo correto, acessar com o navegador correto e você tem acesso ao que existe de pior na humanidade. É claro que em alguns aspectos ela tem uma questão de, por não ser controlada por ninguém, ela permitir que países que estão sob regimes de ditadura tenham condição de se comunicar. Tem esse, entre aspas, lado positivo. Mas eu quero só mostrar para você como o ser humano é mau, porque lá tem o pior que existe na humanidade, nessa Deep Web. Para você perceber que o mundo jaz no maligno e vai piorar cada vez mais. Mas essa palavra aqui, perseverança, faz toda a diferença quando se fala de alguém que teme a Deus. Porque o mundo vai tentar você, o mundo vai querer que você volte para ele, o mundo vai querer enfrentar você, vai querer dar muitas opções de prazer, de alegria, de satisfação para longe de Deus. Mas o que vai segurar você na presença dele é a perseverança. E olha essa palavra, no início de uma frase que, vamos dizer assim, demonstra e mostra como é a igreja de Jesus. Porque a primeira coisa que Lucas diz é que era uma igreja que perseverava. E o que é perseverar? É se manter firme. Eu não costumo fazer isso, não, mas vou fazer hoje só de mal. De mal não, de bom, né? De bom. Cutuca aí o irmão do teu lado e diz, persevera aí, irmão. Continua firme. Não desiste. Vai ser só essa vez, fique tranquilo. Tá certo? Mas persevere. Essa palavra é essencial também na igreja nova, é essencial também no reino de Deus, é essencial também nessa igreja que começa, porque a primeira coisa que a igreja faz é perseverar, é continuar e dizer o seguinte: eu não vou abrir mão dos meus valores, eu não vou abrir mão do meu Jesus, eu não vou abrir mão da palavra de Deus, eu não vou abrir mão daquilo que Jesus me ensinou, eu vou continuar firme. Pessoas vão dizer, esqueça esse Jesus, Ele não te curou, Ele não te deu aquilo que você pediu, né? As coisas não deram certo para você, esqueça, você é negativo, eu persevero. Esqueça esse Jesus, Ele não voltou, o mundo continua complicado, as coisas continuam difíceis e Ele não voltou ainda. Aí você diz o quê? Eu continuo acreditando e perseverando e continuando firme naquilo que Ele me disse, porque eu sei quem foi que me prometeu e sei que Ele é fiel para cumprir. Perseverar em quê? E aí a gente continua aqui.
Primeira coisa pode voltar lá. Primeira coisa que Lucas fala, como um registro. Entendeu, irmão? Isso aqui não é doutrina escrita, não é tratado teológico, não. É uma observação de um fato e um registro. Lucas está dizendo como a igreja era. Lucas não está dizendo assim como a igreja deveria ser. Ele está registrando como ela acontecia, como os fatos aconteciam. E ele diz, olha, primeiro era uma turma que não abria mão, perseverava, continuava. Lembra, eram 400, 500 que tinham visto Jesus ressuscitado. Desses caras, só 120 perseveraram. Só 120. E a perseverança deles fez com que eles tivessem o privilégio de serem o primeiro grupo na terra a receber o Espírito Santo. E aí Lucas continua e diz, e eles perseveravam em quê? Primeiro, na doutrina dos apóstolos. Isso é muito importante. Os apóstolos foram os homens que Jesus escolheu para dar continuidade à sua pregação e ao seu ministério. Os apóstolos foram pessoas formadas pelo próprio Jesus. Uma característica fundamental para a pessoa ser apóstolo é ter tido um encontro pessoal com Jesus. Os teólogos, os estudantes da palavra, eles colocam isso como um critério básico para um apóstolo. Ou seja, essa apostolada nova aí, tudo é balela, não tem nenhum que seja apóstolo não. É pastor, é mestre, mas apóstolo não. Apóstolo só aqueles 12, mais Paulo, que também teve um encontro pessoal com Jesus no caminho de Damasco. Mas a primeira coisa que ele diz é persevera na doutrina desses homens, ou seja, o que vale é o que eles estavam ensinando, o que os apóstolos estavam ensinando. E eu pergunto a você, igreja, o que é que os apóstolos estavam ensinando? Me ajudem aí a pregar. O que eles ensinavam? Opa, eu ouvi bem baixinho aí alguém assim. Mas falou certo a pessoa. O que eles ensinavam? Aquilo que Jesus tinha ensinado. Qual é o ensinamento dos apóstolos? O ensinamento de Jesus e dos profetas que Jesus também havia ensinado. Jesus fala de Jonas, Jesus fala de Isaías, Jesus fala de vários profetas, Jesus fala da lei, Jesus fala de Moisés, Jesus fala da história de Israel. Jesus, ele chancela o Antigo Testamento, ele garante o Antigo Testamento. E o que ele ensina para os discípulos? O Antigo Testamento sendo materializado nele como cumprimento das profecias, ele traz a visão do reino, traz o ensino do reino, e o que fundamenta a doutrina dos apóstolos é de fato a pregação de Jesus Cristo e o ensinamento que veio ao longo dos anos anteriores à encarnação do Verbo, à encarnação de Jesus. Então por isso que eu estou dizendo aqui que Calvino não fica com raiva de mim, nem Arminio, nem qualquer um outro, mas nós, a igreja de Jesus Cristo, ela deve em primeiro plano estar fundamentada não no calvinismo, não no arminianismo, não em qualquer outro ismo, porque qualquer ismo não tem a ver com Jesus, nem mesmo o cristianismo. Ela tem que estar fundamentada na doutrina dos apóstolos, que é a pregação de Jesus e o ensinamento dos antigos do Antigo Testamento. Daí você pode trabalhar teologia, você pode estudar e tal, mas em nome de Jesus, isso aqui é a base, e é em cima disso que você tem que perseverar. Se você é a igreja de Jesus, se você é a igreja de Cristo, você tem que perseverar em primeiro lugar nessa doutrina. E o que é a doutrina? O que Jesus falou. Então, irmãos, é entender assim, tudo nesse mundo, tudo que acontece, tudo que vem para você, tudo que é dito para você, tem que ser observado a partir do que Cristo ensinou. Não do que o pastor, do que o falso apóstolo de hoje, ou do que o estudioso disse, não, é do que Cristo ensinou. E se qualquer pastor, qualquer falso apóstolo, qualquer pretenso pregador disser qualquer coisa que não tem a ver com o que Cristo falou, ou que tem a ver com a doutrina dos apóstolos, descarte, meu amigo. Não é bom para você. Porque a perseverança dos irmãos aqui não era na doutrina de Pedro, de Paulo, de João, era na doutrina dos apóstolos, está no plural aqui. Não era só no que Pedro dizia, não era só no que Paulo dizia, não era só, e no caso Paulo nem estava ativo aqui nesse momento, né? Não era só João, não era só Filipe, era o que eles pregavam, e o que eles pregavam, o que eles tinham testemunhado. E aí que vinha um negócio bacana, irmãos. Os apóstolos não pregavam teologia, eles pregavam vida, eles pregavam experiência, eles pregavam tão somente
a vida que eles tinham tido ao lado de Jesus. Eles transbordavam daquilo que eles tinham ouvido e eles testificavam daquilo que eles tinham visto. Eles estavam falando da cura do cego de nascença e pregando e usando o exemplo porque eles viram. Eles estavam falando do sermão do monte porque eles ouviram do que Jesus falou. Não era uma pregação baseada simplesmente numa estrutura bem montada, num esquema bem trabalhado. Não, era baseado na vida deles. Então essa doutrina dos apóstolos que você precisa compreender, e eu, não é um compêndio de teologia. É o que Jesus disse, é a revelação do verbo, é o que o Novo Testamento fala, que leva até a encarnação de Jesus, e é também tudo que foi escrito e selado na Bíblia, porque enquanto eles pregavam, Deus ia trabalhando, e até a morte do último apóstolo, a Bíblia estava sendo construída, até que quando João morre, e quando a Bíblia termina de ser escrita, os livros terminam de ser escritos, simplesmente o livro está selado. Então a doutrina dos apóstolos é o que está revelado nas Escrituras Sagradas, que são o Antigo Testamento, a história de Jesus, a história da igreja e aquilo que os apóstolos escreveram. Aquilo que os apóstolos escreveram, incluindo aí o registro histórico de Lucas. E Lucas, de fato, é o melhor historiador da Bíblia, o melhor. Você vê ele escrevendo o evangelho dele, é maravilhoso, é estruturado, é bem montado, é perfeito. E o livro de Atos é uma continuidade. Ele está falando para Teófilo, eu estou te falando aqui de como tudo começou. Ele conta a história de Jesus. E agora, Teófilo, eu vou falar para ti como tudo continuou. Ele conta a história da igreja. Então, querido, saiba, igreja que se parece com uma igreja que começou, igreja que é semelhante à igreja que começou, ela não anda por aí atrás de doutrina nova, ela não anda aí atrás de coisas diferentes, ela não anda aí atrás de coisas legais, ela anda atrás do que está escrito na palavra de Deus. Pode ser o melhor pregador, pode ser o pregador mais legal, né, mais interessante, mais showman, mais engraçado, pode ser o cara mais bacana. Mas se ele não estiver pregando a doutrina dos apóstolos, que é o Antigo Testamento, a luz de Jesus, a história de Jesus e o que está escrito nas cartas, nos históricos e no Apocalipse, não aceite, porque não é palavra de Deus. E isso vai tirar de você, vai afastar você de Deus. Tudo aquilo que não tem a ver com a Bíblia Sagrada, afasta você de Deus. Então, persevere. E aí eu vou dizer porque que é difícil perseverar, porque todo mundo quer novidade, irmãos. Todo mundo quer novidade. Todo mundo quer uma coisa diferente, nova na igreja, né? Já pensei aqui, de repente, fazer um louvor aqui com os irmãos dando cambalhota para não animar o pessoal, mas desisti dessa ideia, aquela ideia boba. Todo mundo quer novidade. Querido, eu quero dizer para você o seguinte, na Bíblia não existem novidades. Mas ao mesmo tempo, não existe maior novidade do que o Evangelho de Jesus, que diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Ao mesmo tempo que a gente não tem coisa nova na Bíblia, aquilo que é novo na Bíblia é algo perene, é algo eterno, mas é a novidade mais gloriosa, que tem o poder de mudar todo esse mundo, que é a presença de Jesus como Salvador dessa terra. Talvez você não saiba, mas o cristianismo, quando ele começa, e aqui eu estou usando o termo cristianismo didaticamente, né? Mas os discípulos de Jesus, quando começaram o seu ministério, eles literalmente fizeram ruir o poder do Império Romano. Você imagina o que é isso? O império mais poderoso da terra não teve poder para destruir o povo de Deus. Por ser poderosa, por ser subversiva e por ser transformadora, essa mensagem do Evangelho. Mas não eram as novidades, era o que tinha acontecido. Jesus vem, Jesus vive entre nós, Jesus é preso, Jesus é morto, Ele ressuscita ao terceiro dia, Ele manda o Espírito Santo e promete à igreja que voltará para buscar o seu povo. Essa mensagem poderosa fez cair por terra todo o poder do Império Romano. Sabe qual foi o grande estratagema do Império Romano para destruir a igreja? Porque ele não conseguiu perseguindo, botava fogo nos crentes, aparecia mais, matava os crentes, apareciam mais, destruía os crentes, apareciam mais. Ele percebeu que não valia a pena, não estava adiantando. A única forma que ele conseguiu parar, de certa forma, e em certo sentido, o progresso do Evangelho foi quando ele se converteu. Já pensou coisa estranha, né? Mas quem está aqui na sexta-feira sabe muito bem do que eu estou falando.
A maneira que ele conseguiu foi essa. Ele disse que se tornou cristão, e quando ele fez isso, ele literalmente entupiu a igreja de coisas que não tinham nada a ver com Deus, e a igreja se afastou da doutrina dos apóstolos. Mas aí é outra história. Se você quiser, sexta-feira esteja aqui que a gente conversa sobre isso. A segunda coisa que eles perseveravam como base, e mais uma vez, aqui é a história, não é um tratado de teologia, é uma observação e registro, é que eles perseveravam na comunhão. E essa comunhão tem 3 dimensões. A primeira dela é a comunhão vertical. Eles tinham comunhão com Deus. Pastor, mas isso é básico, eu sei, mas eu quero voltar para o básico aqui para você. Se você não tem comunhão pessoal com Deus, você não entendeu nada. Lamento te dizer. Porque o que acontece na conversão é que você se torna uma nova criatura em Cristo Jesus. E você passa a ter um relacionamento pessoal com Deus. Você começa a falar com Jesus como quem está falando com alguém que está do seu lado, porque de fato ele está, na verdade ele está em você. Você passa a ter uma relação pessoal com o Criador de todas as coisas. Você não é mais alguém que vive a esmo nesse mundo. Você sabe que tem pai, você sabe que tem dono, você sabe quem ele é, você sabe o que ele pensa e o que ele entende de você, e você tem liberdade, como diz a canção, né, de o véu rasgou e você está lá para adorar ao Senhor de todo o seu coração e sabe que está sendo ouvido. Não é aquela pessoa que olha assim, tem alguém aí? Não. É aquela pessoa que quando se ajoelha, ou quando fica em pé, ou quando está sentado, ou quando junta as mãos, ou quando deixa as mãos separadas e começa a falar com Deus, ele sabe que Deus está ali, naquele momento, ouvindo a sua oração. Essa comunhão, ela tem esses 3 temas. O primeiro dele é a comunhão vertical. Se você não tem essa comunhão vertical, eu tenho que lhe dizer com toda a seriedade do meu coração, você não entendeu ainda o que é Evangelho. Porque eu sempre falo esse versículo aqui de Paulo. Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. E dentro do mundo está você. Então o Evangelho vem para reconciliar você com Deus. Vem trazer para você a reconciliação, para você ter condição de chegar a Deus de novo como Pai. Olhando ele como pai, chamando ele de paizão, chamando ele de querido, de amado, de paizinho, chamando ele de uma maneira carinhosa, porque foi Jesus que ensinou que era assim. Se você não tem isso, você não entendeu nada ainda do que é Evangelho. Mas essa comunhão horizontal, ela também inverte, ela se torna vertical, tendo a ver com os irmãos, porque a igreja perseverava na comunhão da busca de Deus individual, mas ela entendia que aquilo era um processo coletivo. Olha, irmãos, eu respeito a opinião de todo mundo. Eu tenho as minhas, mas respeito de todo mundo. Mas eu não posso deixar de dizer a verdade da palavra. Primeiro porque é a verdade e eu sou chamado para pregá-la. Mesmo com todas as minhas imperfeições, com todas as minhas contrariedades, mas eu sou chamado para pegar a palavra. Eu preciso dizer para você, não existe cristão que viva a sua espiritualidade na plenitude que ela precisa estar longe da igreja. Com aqui eu não estou dizendo que a igreja é a salvação, não é, é Jesus. E nem que é a igreja que vai levar você à salvação. Quem tem esse pensamento é o pensamento romano, de que a igreja é um meio de salvação. Não, a igreja não é a Arca de Noé, não. Pode ser até de uma forma metafórica ser dito isso, sim, mas não é a igreja a instituição que salva, é Jesus. Mas ao mesmo tempo é impossível, segundo as escrituras sagradas, você viver essa dimensão vertical de orientação, de busca de Deus, sem se transformar em comunhão com seus irmãos. Por isso eu não acredito nos desigrejados. Não acredito, irmãos. Todo mundo precisa. Paulo diz que a gente não pode deixar de congregar, como é o costume de alguns. É Paulo que fala. Porque, queridos, não tem como você viver a sua espiritualidade plena sem ter um grupo para estar junto. É algo que a Bíblia coloca como necessário para a sua vida. Ninguém consegue ser crente sozinho, porque ele tem a ver com essa percepção de enxergar. Eu não estou só no mundo, tem mais gente que crê, tem mais irmãos, tem pessoas que estão perto de mim, e a gente vai caminhando junto nessa caminhada santa. Mas existe um movimento aí, eu não vou dizer que é um movimento forte, mas um movimento contundente dessas pessoas que estão defendendo, né, essa ideia do desigrejado. O que é um desigrejado? É alguém que já foi de igreja, mas se decepcionou com o modelo e vive o seu cristianismo individual. Tem dificuldade aí. A primeira delas é porque a Bíblia não deixa isso como algo opcional.
se você é crente, se você é filho de Deus, naturalmente, com uma necessidade, você vai procurar uma congregação. Ah, pastor, mas a igreja é complicada demais. Pastor, a igreja é terrível, pastor. Os crentes são terríveis. Pastor, você já viu como é a igreja? Já. Eu pastorei um, eu sei como é. E já sou cristão de muito tempo atrás e sei que a igreja é um reflexo de mim. E eu vejo as minhas debilidades, as minhas falhas, os meus pecados, e olho para a igreja e vejo, ele é um reflexo de mim. Então nunca, jamais, em momento algum, eu vou querer crer, ou vou querer produzir por mim mesmo uma igreja perfeita, porque não existe. Eu já contei esse exemplo aqui algumas vezes, mas ele é muito bom e vai ser contado de novo. Conta-se que uma mulher chegou para Billy Graham e disse: pastor Billy Graham, pois não, minha irmã, eu quero conversar com você. Pode conversar. Pastor, eu estou cansada, porque eu não consigo achar uma igreja perfeita, pastor. Vou naquela igreja, passo um tempo lá e acho legal, mas depois eu começo a ver os problemas, aí eu saio. Vou na outra igreja, muito legal, abençoado, louvor legal, a pregação do pastor interessante, mas quando eu chego mais perto, vejo que aquele irmão, né, que eu achava que era lindo, ele usa blush aqui no rosto para esconder uma espinha que ele tem. Pastor, isso não dá certo. Então, pastor, eu estou num dilema, porque toda igreja que eu vou, eu não consigo me adequar, porque eu não consigo achar a igreja perfeita. E Billy Graham, do alto da sua sabedoria, né, humilde, ele disse: pois irmão, me faça um grande favor. Pois não, pastor, quando você encontrar, não entre não, pelo amor de Deus. Deixe ela lá, não entre não, porque na hora que a irmã entrar, ela deixará de ser perfeita. Não existe, isso é um mito. Nem a igreja primitiva era perfeita, irmãos. Não era. Se você continua lendo Atos aqui, você vai encontrar gente com ciúme. Você vai encontrar gente achando que é melhor que os outros. As cartas são exatamente para corrigir os problemas da igreja. Paulo está escrevendo para corrigir. João está escrevendo para corrigir. Pedro está escrevendo para corrigir. A igreja era pujante, era abençoada, era animada, era trabalhadora, era empolgante, ela crescia, era aquele fogo todo do Espírito Santo. Mas ela tinha problema, porque ela era formada por gente. Mas isso não significa dizer que eu olho para isso e desisto da igreja. Não pode ser assim, porque está escrito aqui, é fato. Observação e registro. Eles perseveravam na comunhão com Deus, com a igreja, com quem está do meu lado. Então não tem como ser. E, queridos, assim, por isso que a gente fala tanto da importância do Cristo em casa, porque de repente, aqui nesse grupão, você não pode ser aquilo que você é, você não pode expressar aquilo que você expressa normalmente, porque você está num grupo maior e a gente tem horário, tem liturgia e precisa ter. Mas num grupo pequeno, você está lá e você pode se expressar, você pode chorar, você pode orar, você pode colocar as suas dúvidas, você pode ser quem você é diante de Deus na igreja e ter comunhão com os irmãos. Com gente de verdade, não é de gente de plástico. Né? Deus me livre, né? Gente de plástico é complicado, porque a pessoa não é aquilo ali, você sabe que ela não é aquilo ali, mas quando você está perto, você vê, bicho, é mesmo, ó, tem a espinha lá, rapaz, né? Domingo ele disfarça bem bonzinho, mas na semana ele não está tão ligado, a espinha aparece. Mas mesmo assim é meu irmão, mesmo assim me ama, mesmo assim eu amo, e mesmo assim eu continuo andando do lado dele. A terceira dimensão da comunhão é a dimensão social. Porque essa comunhão tinha a ver com Deus, com os irmãos e com a comunidade. Porque a igreja, lá na frente, você vai ver que ela tem a graça do povo. Ela não tinha a graça das autoridades, que perseguia, batia, corria. Mas ela caiu na graça, o povo gostava da igreja. Por quê? Porque a igreja impactava positivamente a vida do povo, daqueles que não eram crentes. E ela se preocupava em ajudar as pessoas, e ela estava disponível para ajudar as pessoas. Não era aquele negócio fechado, a gente ajuda aqui, se for crente vai ser abençoado, se não for, cai fora. Não! Qualquer um que chegasse perto da igreja pedindo ajuda, a igreja ajudava. E não era aquela ajuda assim, estou te ajudando aqui, mas domingo, tem que levantar a mão, hein? Domingo tem que se converter. Se quiser a sexta, tem que aceitar Jesus. Porque senão não vai dar certo. Esquece isso, querido. A dimensão da comunhão tinha a ver em ter comunhão com quem chegasse para abençoar, para ajudar, para dizer o seguinte: olha, sabe aquilo que Jesus fazia, abençoando todo mundo, independente de quem era, Sírio Fenícia, né, era soldado romano, quem chegasse ele ajudava. A igreja faz a mesma coisa. Chegou, falou que precisa de ajuda, a igreja tem que se organizar, se estruturar e ajudar as pessoas. E o que eu quero dizer se organizar e estruturar não é
inventar liturgia, inventar burocracia, não. É ter a estrutura para fazer isso, que foi o que a igreja fez lá na frente. O negócio cresceu tanto, né? A igreja cresceu, as pessoas precisavam de ajuda, que eles instituíram um diaconato, que era exatamente para que os apóstolos continuassem pregando o evangelho e outras pessoas pudessem servir às mesas, abençoar as viúvas, abençoar os órfãos, que estavam crescendo e enchendo a igreja de gente que precisava de cuidado direto, de ajuda direta. Eu me lembro uma vez conversando com meu irmão Edilson, né, há muito tempo atrás, e ele falou o seguinte, né, que não sei se foi uma experiência que ele viveu, uma situação que ele ouviu, né, de as pessoas irem nas comunidades entregar panfleto, né, panfleto, e aí a pessoa dá, vem cá, você só entrega papelzinho, né? É só isso que eles fazem, só entrega papel. Porque, querido, entregar papel tem o seu valor, mas nada substitui uma atitude de amor, uma atitude real, de compromisso, de abraço, de estar junto, de abençoar com alguma coisa, de fazer algo para o bem dessa pessoa. O papel pode até ajudar, mas é a tua atitude que vai declarar essa comunhão com a comunidade que circunda a igreja. E a igreja de Atos, Lucas registra, olha, eles tinham comunhão com Deus, tinham comunhão entre eles e tinham uma comunhão com o pessoal que estava em volta, com a população que observava, tão forte que as pessoas gostavam deles, as pessoas tinham eles como pessoas maravilhosas que estavam ali para ajudar. Entenda, isso não comprometia a mensagem do Evangelho. Judas, Pedro, João nunca deixou de pregar sobre toda a palavra, sobre o amor de Deus, sobre a justiça dele. Isso foi e continuou sendo pregado do jeito que era. Doutrina dos apóstolos e profetas, né? O que Jesus falou. Mas isso não os impedia também de ajudar as pessoas. Porque a grande verdade, irmãos, talvez alguém não queira ouvir isso, é que tem pessoas que não vão querer o Evangelho. E se Deus deu a eles essa capacidade de rejeitar o Evangelho, de não querer, significa dizer que é uma realidade que a gente vai ter que enfrentar. Por mais amor que a gente tenha, por mais oração que a gente faça, por mais trabalho que a gente faça, e a gente tem que fazer, orar e não desistir. Mas a pessoa vai ter o seu momento de dizer assim, eu quero ou não quero. Mas isso jamais pode ser impedimento para eu ajudar essa pessoa, para eu estar tendo essa comunhão com ele. O partir do pão aqui, a perseverança deles, tem algumas explicações, eu quero focar em uma. Esse partir do pão, se você for olhar lá na frente, fala que eles partiam pão na casa, falam que eles estavam no templo, então dá a entender que eles também tinham uma perseverança aqui eu vou usar um termo antigo e talvez um pouco mais complicado teologicamente, na liturgia. O que é liturgia? É a maneira de fazer. Ah, pastor, isso aí é burocrático. Não, irmãos, toda comunidade religiosa tem uma liturgia. Até quem diz que não tem, tem. Por exemplo, vocês estarem sentados a me ouvindo, isso é uma liturgia. Pastor, por que eu não posso estar em pé? Pastor, por que eu não posso estar de cabeça para baixo? Pastor, por que a gente não pendura umas cordas aqui, fica a gente pendurado assistindo o culto? Porque a liturgia do caminho é, no momento da homilia da palavra, os irmãos estão ouvindo e o pastor está falando, ou o pregador, ou o convidado está falando. É uma liturgia. Momento de louvor, é uma liturgia. Ou seja, tem um momento que a gente para, que a gente usa instrumentos musicais e usa as nossas vozes para louvar a Deus com canções. Podia ser com poemas? Poderia. Podia ser com arte pintada aqui na hora, né? De repente o Israel, de repente a Maiane, né? Faz uma arte aqui na hora, né? Pintando um momento de louvor a Deus, também seria uma liturgia. Mas é interessante observar que eles também perseveravam, porque esse partir do pão era uma maneira de adorar, de servir a Deus e de estar junto. Tem outro versículo aqui que diz que eles perseveravam unanimemente no templo. Ou seja, quem acha que a igreja primitiva só vivia nas casas, precisa ler mais Atos. Não era, não. Eles perseveravam todo dia no templo. Todo mundo no templo lá orando e tinha reuniões em casa também. No templo eles estavam juntos, adorando, celebrando, festejando, glorificando, pregando. E em casa estavam lá partindo pão. O que é isso? Liturgia. Ou seja, querido, eu queria que você compreendesse o que eu quero dizer. Não tem como você ficar longe da igreja para realmente exercer o cristianismo da maneira que ele é. Você precisa estar num grupo. E esse grupo tem liturgia e você precisa perseverar nela também.
Porque liturgia tem a ver com disciplina, e disciplina tem a ver com o que é certo, o que é justo e que nos faz ser o que somos. Você é aquilo que você faz, querido, nunca esqueça disso. Alguém já disse que você é o que você come. Eu não sou feijoado, mas eu gosto, né? Mas eu sei que você é aquilo que você faz, certo? Por exemplo, eu estou acima do peso, mas eu tenho plena consciência do porquê, tá? Você também, né? Se está aí, né, saradão, sabe por quê, o trabalho que esse negócio dá, e sabe que é isso que faz você ser o que você é. Da mesma forma tem a ver com a sua espiritualidade. A liturgia, a disciplina espiritual é fundamental para que você continue servindo a Deus, fazendo as coisas como tem que ser. E digo mais, quem instituiu isso foi Jesus. Deus no Antigo Testamento instituiu uma liturgia enorme, que era a adoração no templo, e depois quando Jesus vem, o que ele faz na ceia? Ele ensina uma liturgia. Este é o meu corpo, que é dado por vós, façam isso em memória de mim. Ele vai, é batizado e depois ensina. Vocês vão pregar, vão ensinar e vão batizar todo mundo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que é isso? Liturgia, disciplina espiritual. Então é algo que eu preciso perseverar. Ah não, esse negócio de igreja tem nada a ver, ir para culto, né? Eu posso ser crente em casa, né? Eu posso, né, pegar o meu violão, pegar a minha escaleta, nada direcionado, viu, Danu? Pegar o meu reco-reco, pegar o meu zabumba, pegar a minha sanfona e fazer o meu culto na minha casa. Amém, irmão, tem um valor, é importante, legal, mas você precisa também estar numa comunidade, onde você respira, onde você ajuda, onde você abençoa, onde você é abençoado, onde você faz aflorar os seus dons, onde você recebe ministração de outros, onde a gente caminha junto para a glória de Deus. E está escrito aqui, ó, perseverança na liturgia. Por isso que o pastor, o seu líder do Cristo em Casa, ele sempre vai dizer, cara, cadê você? Moça, cadê você? Jovem, cadê você? Por que você não está na igreja? Por que você não foi para o culto? Por que você não está no Cristo em Casa? Por que você não está na oração da terça? Porque isso faz parte de ser cristão. Ah, pastor, isso aí é formalidade. Não é, querido, é só você olhar a história da igreja ao longo do tempo. Nenhuma igreja subsistiu, nenhuma igreja manteve-se fiel quando ela deixou de fazer as disciplinas espirituais. Até a igreja chamada Igreja Sem Paredes, ela tem uma liturgia. E ela tem paredes, porque ela vai para as casas. Dentro das casas tem o quê? Cerca. Tem parede também, amigo. Então não tem, isso é falta de coerência, isso é bobagem, me permita dizer esse termo aqui, você ficar brigando por causa disso, porque é algo necessário. E está escrito aqui, persevera no partir do pão. No começo da igreja, eles tinham uma festa chamada Ágape, onde os crentes se reuniam para comer juntos. E todo mundo trazia, era aquela, como é que chama hoje? Almoço tem um nomezinho específico aí, estava até pensando num programa uma vez. Que todo mundo leva um prato, né? Certo? Tem gente que leva só o sal, né? Ou leva só a farofa, né? Mas todo mundo leva um prato, né? E junta para comer. A igreja tinha essa prática no começo. Só que depois, ao longo do tempo, alguns começaram a fazer bobagem e eles acabaram com isso. Por exemplo, tinha gente que ia só para... Ô irmão, nem deu, esqueci, ó. Rapaz, o grande circular ontem estava tão lotado que eu acabei esquecendo de trazer a minha quentinha. Isso aí o que é? Não é para levar alguma coisa quando, né, terminar aqui o almoço e sobrar alguma coisa eu levo, né? A dificuldade é para levar a quentinha cheia, né? Para levar a quentinha cheia. Então aconteceu isso na igreja. Mas existia essa festa onde todo mundo chegava, louvava a Deus e glorificava, e depois tinha um almoço, tinha um jantar e tal, e de repente Paulo falou assim, olha, vamos fazer assim, ó, está dando problema, tem gente que está trazendo e outros não estão trazendo, tem gente que está vindo só para comer, então vamos fazer o seguinte, quem está com fome, come em casa, certo? E quando a gente vem para a igreja, a gente vem só para celebrar, naquele contexto, mas era esse partir do pão, né? Era esse momento, era essa disciplina espiritual, era essa liturgia necessária. Por que as igrejas abrem as suas portas? Ou se você não quiser esse modelo aqui, por que as casas abrem as suas portas? Porque é necessário sentar junto com outro irmão. A palavra de Jesus é 2 ou 3, não é só um sozinho não. Claro que Jesus vai ouvir a sua oração, mas a recomendação dele, onde estiverem 2 ou 3, estará ali uma igreja, e eu estarei junto com eles, eu participarei daquele momento. Então é algo que eu tenho que perseverar. Então qualquer pessoa que achar que pode viver sem igreja, sem comunidade, quer seja ela uma comunidade como essa, quer seja ela um grupo pequeno, quer seja ela qualquer outro formato que ela tenha, essa pessoa está contra aquilo que foi ensinado pelos apóstolos, aquilo que foi registrado por Lucas.
Tem uma irmã aqui da igreja, queridos, que é interessante. Essa irmã não vem para os cultos dominicais, mas ela está no Cristo em Casa. E lá ela é alimentada, lá ela é ministrada, lá ela participa. Pastor, por que ela não vem? Opção dela. Mas lá, no Cristo em Casa, ela recebe a palavra, ela recebe a oração, ela é cuidada, as pessoas oram por ela, ou seja, ela está tendo comunhão, ela está tendo partir do pão, ela está perseverando naquilo que Jesus estabeleceu. Caminhando para o final, nas orações, né? Tu colocou tudo no só, né, Lucas? Das orações, no partir do pão e nas orações. Essas orações aqui, queridos, tem a ver com aquilo que é essencial na igreja. Tem a ver com aquilo que sem a qual a igreja não pode andar. Porque, queridos, por melhor que seja a tua reflexão teológica, por melhor que seja o teu entendimento bíblico, por melhor que seja a tua maneira de compreender o Evangelho, se você não estiver em comunhão com Deus através da oração, aquilo ali não vai fazer diferença na tua vida. Porque você vai ter a letra, você vai ter a estrutura, você vai ter a matéria, mas vai faltar a essência. Lembra daquela comunhão vertical inicialmente? Lembra daquela comunhão que tem a ver com o teu contato pessoal com Deus? É isso aqui. E é uma coisa que está dentro desse versículo, dentro dessa recomendação. Algo que eu tenho que ter perseverança. Continuar orando. Pastor, por quanto tempo eu devo orar, né, pela minha vida espiritual? Todo tempo e sempre. Pastor, por quanto tempo eu devo orar pela conversão do marido? Até ele se converter. Pastor, ele se não se converter, você vai ganhar do mesmo jeito, porque você vai estar em comunhão com o seu Deus. Então a oração não é um negócio que eu devo fazer somente na liturgia, somente na estrutura do templo. Eu devo fazer sempre. Porque, queridos, quando você olha para essa igreja aqui, você vê coisas gloriosas acontecendo a partir da oração desse povo. Só para citar alguns exemplos aqui, que o meu tempo já está indo embora. A Bíblia diz que eles estavam orando pelos apóstolos que tinham sido presos. Orando a Deus pelos apóstolos que haviam sido presos. E eles oraram com tanta intensidade que de repente aparece Pedro na porta lá. E tinha uma irmã lá que estava orando, mas aquela oração, né, sem fé. Que quando ela orou, e Pedro apareceu, quando ela abriu, ai meu Deus, o fantasma de Pedro. Achando que Pedro tinha morrido, e o babau de Pedro estava na porta para assombrar, para pegar na perna dela aqui, né? Cadê a fé, né? Aí o que? Não, o fantasma de Pedro está ali fora. Aí Pedro, fantasma o quê, mulher? Sou eu. Você não estava orando por mim? Estava. Então Deus abriu as portas da prisão e eu fui liberto. Só para vocês terem ideia de como a oração foi poderosa naqueles dias, porque eles perseveravam. Mas, lamentavelmente, a nossa geração é uma geração que realmente ora pouco. E eu falo isso entendendo que é uma realidade de todo mundo. A gente ora pouco. Eu vou te dar só aqui algo para você pensar. Nessa semana aqui, vamos colocar esse mês. Quantos filmes você assistiu? Faz a conta na tua cabeça, certo? Vou fazer a conta na tua cabeça. Ou quantas séries você assistiu nesse mês de outubro? Vamos colocar por alto aqui que cada um desses filmes e séries tem aqui 1 hora. Alguns filmes têm 2, alguns têm 3. O Batman vs Superman tem quase 3 horas de filme, né? Vamos colocar aqui que você tenha assistido, certo? 10 filmes. Estou falando de 10 horas. E é sério, você fazer essa conta na sua cabeça. Será que eu orei 10 horas nesse mês de outubro? 10 horas, será que eu orei? Que eu investi 10 horas nesse mês de outubro em oração? Não é para você me dizer, é para você fazer uma conta na sua cabeça. E você comparar as outras coisas que você faz, as outras coisas que você se envolve, os outros projetos que você trabalha. E aqui eu quero puxar um pouquinho também para a leitura da Bíblia, né? Tudo que é importante para você, você dá atenção. Ah, pastor, eu gosto tanto, né, dessa especialização aqui, do meu curso de graduação, então eu vou fazer uma especialização nesse tema aqui, então você vai investir mais tempo naquilo ali. E a pergunta que eu faço nessa noite, e faço a mim também, por que a gente não procura ter esse tempo para perseverar na oração, na leitura, na nossa devoção pessoal a Deus? Por que é tão difícil? Por que é tão complicado? Por que é tão
complicado a gente fazer o que a gente faz normal, naturalmente, em relação às outras coisas. Vou lá para o Netflix, 5 horas de filme direto. Vou lá no cinema, 3 horas de filme direto. E quando eu vou para o meu quarto de guerra, se é que ele existe, eu faço igual a menina no começo, né? Boto lá uma poltrona, boto lá uma caixa de batata chips, um refrigerante, fico lá bebendo refrigerante, comendo a batata, até o tempo passar. Isso é importante, irmãos. Por quê? Quando você lê a continuidade do texto, você vai ver o que Deus estava fazendo no meio daquele povo. E o tempo não vai permitir a gente trabalhar isso, de repente a gente pode ver isso na semana que vem. Mas era Deus salvando, era Deus transformando, era a igreja se mostrando ainda mais amável para o povo, porque ela perseverava. E eu quero terminar essa mensagem dizendo para você que na tua reunião de Cristo em casa, nessa semana, você vai ter a oportunidade de ver o que Deus quer fazer nessa igreja a partir dessa palavra. O que Deus quer fazer no nosso meio a partir dessa palavra. A minha oração é que você se sinta desafiado nessa noite a realmente ser como a igreja primitiva, a fazer como eles faziam, a entender que ser cristão não é outra coisa a não ser isso aqui. As outras coisas são legais, são importantes. Cantar é bom, é muito bom. Levantar a mão é bom, entendeu? Participar de estudo bíblico é maravilhoso. Participar de um seminário é maravilhoso, né? Saber tocar é bom demais, cantar é bom demais, mas a essência é isso aqui, ó. Se isso aqui não funciona em você e em mim, se isso aqui não é real na sua vida, na minha vida, todo o restante cai por terra. Todo o restante perde sentido. Você virou uma máquina de produzir conteúdos religiosos e você deixou de ser um discípulo de Jesus que persevera na doutrina dos apóstolos, que persevera na comunhão com Deus, com a igreja e com a sociedade, que persevera na liturgia necessária, nas práticas espirituais necessárias e na oração, que é na devoção pessoal, na comunhão pessoal com Deus. Baixa sua cabeça, vamos orar. Deus, que a tua palavra, Senhor, possa ter de alguma forma incomodado o nosso coração, Pai. Incomodado para o bem, Deus, para sermos mais, para fazermos mais, mas essencialmente para sermos mais. Nos ajuda nessa caminhada que não é uma caminhada fácil. É uma caminhada difícil, Pai, que são muitas as tentações de tomar atalhos, tomar caminhos alternativos, Senhor. São muitas as tentações, Senhor, de apenas demonstrar, Senhor, apenas de aparecer, de se mostrar como, e não ser essencialmente aquilo que precisamos ser. Então, o que eu peço a partir de mim, Deus, é que o Senhor possa colocar no meu coração esse senso de inconformação, Pai, de enxergar a vida e dizer assim, não tem que ser do jeito que está lá em Atos, porque se eu sou a continuidade dessa igreja, na minha vida, tem que acontecer a mesma coisa que acontecia na vida dos meus irmãos do começo da igreja. Eu peço pelo teu povo, Pai, pela tua igreja, eu peço pela vida de cada um, de cada líder, cada diácono, cada presbítero, cada líder de ministério, cada líder de Cristo em casa, cada membro da tua igreja, Deus, cada pessoa que diz andar contigo, que essa palavra possa falar ao nosso coração de maneira poderosa. É o que eu te peço em nome de Jesus. A igreja esteja em oração. E nessa noite, apesar de ter sido um texto voltado para a igreja, quero perguntar se você que está aqui, ouviu a palavra de Deus e deseja declarar o seu amor por Jesus, receber a salvação que é nele e aceitar o seu sacrifício, o seu perdão na sua vida. Se você está aqui e não tomou essa decisão, eu quero orar por você agora em nome de Jesus. Se você for essa pessoa que deseja dizer, Senhor, eu quero te receber, eu quero ser teu, eu quero fazer parte da tua família, eu quero orar por você agora em nome de Jesus. Se você é essa pessoa, levante sua mão. Eu quero apresentar você a Jesus nessa noite. Existe alguém? Ou você que está aqui, está longe da igreja, longe de Jesus, confundiu o pastor com Jesus, se decepcionou com o pastor e acha que é Jesus, confundiu a igreja com
a denominação ou o grupo que você frequentava, ele decepcionou você e você se decepcionou com a igreja, quero dizer que você tem que esquecer isso, tem que superar isso e voltar para os braços do Pai, que só você perde estando distante dele. Só você que está perdendo estando distante dele. Se você é essa pessoa que quer se reconciliar com o Senhor, eu também quero orar por você agora em nome de Jesus. Deus poderoso, toca nos corações, Pai, que a tua palavra produza o fruto necessário. Se não hoje, querido, pode vir conversar comigo depois do culto, em outra ocasião, ou com qualquer irmão da igreja, que ele vai orientar você sobre o caminho da salvação ou da reconciliação. Fiquemos em pé em nome de Jesus. Pai, obrigado pela tua palavra, que ela nos conduza no decorrer dessa semana, Deus. Abençoa o teu povo, guarda de todo mal, nos dê uma semana de vitória, Deus, uma semana de bênçãos na tua presença. Abençoa aqueles que estão enfermos, Pai. Guarda o teu povo, Senhor, e que tenhamos uma reunião poderosa, Pai, de Cristo em Casa essa semana. Que tenhamos grupos, Senhor, com a participação de toda a igreja, Pai, para que haja um grande mover, Deus, um grande momento, Pai, nessa semana, dentro dos Cristo em Casa. Nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, o poder, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repouse sobre você, meu irmão, e sobre toda a igreja espalhada por toda a terra, que diz a uma só voz: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Deus te abençoe, tenha uma semana abençoada na presença dele. Os diáconos, por favor.